aí, galera do canal, oi, 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 estou aqui pronta para mais um vídeo neste canal. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações, dar o seu like, deixa o seu comentário e tudo isso ajuda a engajar o canal para ganhar mais inscritos, mais seguidores e eu partir aí rumo à monetização deste canal. Então, quando você se inscrever, ativa o sininho de notificação e é importante você deixar o seu comentário, desde que não seja nada muito ofensivo, porque aí é deselegante, né, gente? Minha advogada já tá aí? Já tá aí. E temos também o @canal Oioioi lá no Instagram. Lá no Instagram eu faço a propaganda todo sábado, quando os vídeos vão ao ar no canal. Então é lá que eu aviso o pessoal: gente, vai ter vídeo novo hoje lá no canal, não vão perder. Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. É lá que eu faço a propagandinha e os vídeos aqui saem sempre 3h30 da tarde, horário da Holanda, aí a depender do horário no Brasil, horário de verão, né? Aqui, quando estamos em horário de verão, a diferença é 5, depois acho que depois cai para 4, sem horário de verão. Mas vamos lá, vamos para o tema do vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar dos movimentos pelos direitos civis da população afro-americana lá nos Estados Unidos. Eu vou ficar que mostra, meu amor. Foram movimentos que aconteceram basicamente, a maior parte dos movimentos pelos direitos civis aconteceu na década de 60. Lá em vários estados dos Estados Unidos, principalmente estados do Sul. Mas, para entender esse contexto dos movimentos pelos direitos civis da população afro-americana, a gente tem que voltar no tempo. A gente vai dar uma volta no tempo aqui para os tempos da escravidão, da escravização de pessoas que vieram de vários países do continente africano. Algumas foram para o Brasil, outras foram para outros países da América Latina, como Colômbia, Venezuela, o Equador. Outros foram para o Caribe. E alguns dessas pessoas que vinham do continente africano iam parar nos Estados Unidos. Para serem escravizadas. Lá nos Estados Unidos, a economia escravista, né, que se utilizava da mão de obra dos escravos, era basicamente para trabalho nas plantações de algodão, milho e tabaco, que eram o forte da economia, principalmente no sul dos Estados Unidos. Estados do sul dos Estados Unidos como Alabama, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Geórgia, esses lugares mais localizados ao sul dos Estados Unidos, a Flórida, enfim. Essa população saída de vários países da África iam também para os navios negreiros e iam parar também lá nos Estados Unidos. A ida de navios negreiros de países da África, do continente africano, para os Estados Unidos foi proibida em 1815. Mas isso não quis dizer que internamente o comércio de escravos não tivesse se extinguido. Tinha venda de escravos entre os estados. Então, um escravo podia ser vendido da Geórgia para o Mississippi,
ou do Tennessee para Louisiana, enfim, eles tinham esses tipos de arranjos. Nesse contexto também da escravidão, que já tinham certos movimentos abolicionistas nos Estados Unidos, tinham os movimentos para se manter a escravidão, e estados não estavam encontrando um consenso nisso daí. Nessa época, os Estados Unidos tinha 34 estados, acho que no total tinha 34 estados, e no total desses 34, 7 estados, eles eram a favor de manter tudo como estava, os escravos, o trabalho escravo, porque, segundo essas pessoas aí desses estados do sul, sem o trabalho escravo, a economia quebraria, todo esse papo Lenin crê, né? Bando de burguês safado! Então, o que esses estados que defendiam a manutenção de trabalho escravo, eles fizeram? Eles se juntaram e fizeram um movimento aí dos estados confederados. Então, esses estados confederados queriam manter o sistema aí de escravidão e os outros estados não. Então, esse foi o estopim da Guerra Civil Americana. Então, tivemos os soldados, os Yankees, que lutavam aí contra os soldados dos Estados Confederados, que eram a união dos estados a favor da manutenção da escravidão. Então, tivemos aí os Yankees com um uniforme azul escuro e os confederados com um uniforme cinza. Essa questão da Guerra Civil aparece no filme O Vento Levou, lá, que tem a Scarlett O'Hara, enfim, o contexto da história de O Vento Levou se passa durante aí a Guerra Civil. A Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, também tem esse nome, tá? Essa guerra aí, civil americana, a Guerra de Secessão, foi de 1861 a 1865. Esse foi mais ou menos o período que Abraham Lincoln governou os Estados Unidos. O Abraham Lincoln, ele era um presidente do Partido Republicano. Ele era da ala mais moderada do Partido Republicano. Aí, no fim dessa Guerra de Secessão, Guerra Civil, ele, juntamente com o Congresso americano, eles aprovaram a abolição da escravatura. Então, foi a partir de 1865 que os escravos passou a não ter mais escravos nos Estados Unidos. E depois desse período aí, de 1865 até 1877, principalmente os estados do sul, aí dos Estados Unidos, eles passaram por um período de renovação. Nesse período de renovação, foi também o período de integração, foi o período de renovação, de reconstrução, principalmente aí dos estados do sul. E nesse período de renovação, as pessoas, os ex-escravizados e também as pessoas nativas americanas, os indígenas americanos, eles passaram por um programa para integração na sociedade. Então, nativos americanos, os afro-americanos, eles poderiam ter cargos dentro da política, dentro da sociedade americana. Então, muitos dos ex-escravizados, eles passaram a fazer parte de conselhos municipais, serem vereadores, vice-prefeitos, prefeitos,
trabalhar em conselhos municipais, o que quer que seja, assim, dentro de órgãos públicos. Só que isso não estava sendo bem visto pelas elites que eram escravagistas. Eles ficaram muito putos, muito assim, isso não vai ficar assim. Deixa eu ficar um pouco aqui na minha, já vou ver o que eu faço. Quem esses negros pensam que são, a gente tem que tomar uma atitude, tem que fazer alguma coisa. Nessa época aí da reconstrução, então, muitos que eram a favor da escravidão, eles também se candidataram a cargos lá nesses estados do sul dos Estados Unidos. E nessa época, a maior parte do Partido Democrata, que tinha ganhado eleições para governo em estados do sul, principalmente aí os estados que eram os estados confederados, eles conseguiram se eleger, e nessa época muitos democratas que governavam os estados do sul, assim, eles eram bastante conservadores e escravagistas. E eles queriam, eram as pessoas que estavam muito descontentes com o fim da escravidão. Então, o que eles fizeram? Eles pensaram numa lei, porque as leis, assim, sempre tem algumas brechas que as pessoas enxergam, opa, então eu vou por aqui. Nos Estados Unidos não é diferente. Essas pessoas enxergaram certas brechas na Constituição americana, nas leis estaduais, porque nos Estados Unidos, os estados, eles têm um tipo de autonomia para aplicar as próprias leis, porque os Estados Unidos, ele não é federativo, então os estados, eles podem aplicar leis de interesse para aquele estado, e foi isso que aconteceu aí com vários estados do sul. Esses governadores democratas que eram conservadores se uniram e fizeram a lei Jim Crow. A lei Jim Crow era a lei de segregação, que o lema era separados, mas iguais. Eles garantiam que cada um no seu quadrado teria direitos iguais. Então, negros com negros, brancos com brancos, indígenas com indígenas e assim sucessivamente, mas eles teriam, supostamente, direitos iguais. Nesse período aí da remodelação, da reorganização, eles ganharam mais poder, colocaram a lei Jim Crow, e essa lei Jim Crow fez com que negros e brancos tivessem lugares separados primeiro em órgãos públicos. Essa lei Jim Crow fez com que negros não pudessem mais ser colocados em trabalhos em órgãos públicos. Por exemplo, eles não podiam mais ser vereador, não podia estar mais lá no conselho municipal ou ser prefeito. A lei Jim Crow foi restringindo os direitos dos cidadãos afro-americanos. Foi mais e mais restringindo. Eles não podiam andar de trem no mesmo vagão, tinha que ter vagão separado. Mais tarde, com a vinda dos ônibus, também ônibus separado. Aí depois, essa lei Jim Crow, ela não ficou só restrita a órgãos públicos, mas estabelecimentos particulares, como lanchonetes, restaurantes, hotéis. Tinha lanchonetes que só negros podiam entrar,
lanchonete só de branco, onde não podia entrar negro. Então, a coisa ficou assim. E também, além de escolas, tudo, eles tinham esse lema, separado, porém iguais, mas sabemos que eram separados, mas essa lei Jim Crow restringia o direito dos afro-americanos de ir e vir, de frequentar lugares, de ter empregos melhores. Então, sempre sobrava aos negros, nesses estados sulistas, os empregos mais insalubres, que eram voltados para a comunidade afro-americana ou também para a comunidade dos nativos americanos. Que, aliás, também nessa época, os nativos americanos eles foram sendo empurrados mais e mais longe, porque houve uma política eugenista no governo americano nessa época, do governo federal. Os governos estaduais, então, eles expulsavam também os nativos americanos de suas terras, mandando eles o mais longe possível ou exterminando mesmo, tá, gente? Exterminava também os nativos americanos. Nessa época também, dessas leis de Jim Crow, houve o surgimento de grupos supremacistas. Sim, aquele lá com as 3 letras K. Sua besta! Houve o surgimento de grupos supremacistas, que eles eram, eles tinham o apoio da polícia local, eles tinham o apoio das forças das guardas policiais locais para suprimir qualquer população que se levantasse contra essas leis de Jim Crow. Nessa época também, a maior parte da população negra migraram para outros lugares para ter melhores condições de vida do que em estados do sul, que eles eram constantemente reprimidos, eles tinham os seus direitos cerceados. Bom, e com isso vamos entrando aí, mais ou menos, vamos entrando já para depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, essas leis de segregação começaram a ser desafiadas. Creio eu que até antes também, porque, veja só, os Estados Unidos entram numa guerra para libertar, libertar os judeus do domínio alemão nazista, e eles mesmos reprimiam os seus cidadãos afro-americanos. Quanta hipocrisia! Né? Quanta hipocrisia nisso tudo. Depois da guerra, teve um soldado veterano americano que sofreu um ataque racista, o Isaac Woodard. Isaac Woodard, ele sofreu um ataque racista, assim, não sei em qual cidade, em qual estado, mas ele sofreu esse ataque em 1946, e nessa época já haviam entidades ligadas ao movimento negro que repudiaram esse ataque e falaram assim, não, isso aí não pode continuar desse jeito. Vocês não aprendem, né? Tem essa lei de segregação, tem que ser derrubada, não dá. Nos anos 50, tivemos aí em 1954, 1955, o episódio da Rosa Parks. Eu já falei num vídeo, acho que Mulheres Negras de Destaque, vídeo sobre mulheres. Eu vou procurar, vou deixar na descrição, se eu lembrar, deixo na descrição. Mas teve aí, Rosa Parks, ela se recusou a dar o lugar dela para uma pessoa branca dentro do ônibus. Se coloca no lugar dela 5 segundos. O ônibus estava lotado
e nessa época tinha corrente dentro do ônibus que separava lugar de branco, lugar de negro. Mas o que acontecia? Se o ônibus tinha mais pessoas brancas do que negras, então eles iam mudando essa corrente de lugar, porque as pessoas brancas tinham que ir sentadas e se as pessoas negras que se dane, vão de pé, não tô nem aí. E Rosa Parks foi contra isso. Ela se rebelou e houve protestos, acho que em Montgomery, no Alabama, e esses protestos de Montgomery, Alabama, foram apoiados pelo pastor Martin Luther King também. Ele e Rosa Parks fizeram parte desse protesto no transporte público da cidade de Montgomery, no Alabama. E a partir daí, outros episódios começaram a acontecer, esse levante contra a segregação. Em 1957, 9 estudantes negros no estado do Arkansas, eles conseguiram o direito de, através das cortes federais, eles conseguiram o direito de estudar no ginásio central de Little Rock. Little Rock é a capital do Arkansas. Aí eles foram lá para o primeiro dia de aula deles e passaram a ser ameaçados. Aqui estudantes negros, não sei se eu já falei, mas assim, eles foram ameaçados e foram forçados pela Guarda Nacional a voltar para casa. Foi a ordem da Guarda Nacional do estado do Arkansas, falou, vão de volta para casa. Não vai não, amor. Nisso, Eisenhower, que era o presidente dos Estados Unidos nessa época, ele tomou conhecimento desse fato e ele dissolveu a Guarda Nacional do estado do Arkansas para garantir a permanência desses 9 alunos dentro dessa escola. Mas aí, por decisão da Secretaria de Educação do estado do Arkansas, a escola ela se manteve aberta até o final do ano letivo. Ou seja, eles preferiram fechar a escola do que manter esses 9 alunos negros lá para estudar. Então a gente fecha a escola. Que absurdo, né? Em 1961, em Greensboro, acho que Greensboro é na Carolina, ou na Carolina do Sul, na Carolina do Norte, enfim, estudantes negros e brancos, eles começaram a se sentar juntos no chão em estabelecimentos públicos e estabelecimentos particulares, estabelecimentos públicos, biblioteca, prefeitura, escolas, e particulares, as lanchonetes, restaurantes, enfim, eles se sentavam juntos em protesto contra a segregação, isso em 1961. E uma curiosidade aí, pessoal, quem assistiu aquele filme Green Book, que era o motorista branco que levava o pianista negro nas turnês pelo sul dos Estados Unidos, tinha o Green Book. O Green Book era um livro, era um guia para pessoas negras de hotéis e restaurantes aonde eles poderiam ir. Porque tinha, né, essa coisa toda da segregação, então o Green Book era um livro voltado para a comunidade negra que fosse viajar e os hotéis que permitiam negros e restaurantes que permitiam negros. Aí, voltando aqui, isso, né, em Greensboro foi em 61, aí tivemos em 1962, o estudante James Meredith, ele ganhou também, ele recorreu à corte federal, ele ganhou o direito de frequentar a Universidade do Mississippi, porém, o governador do Mississippi, ele interferiu na época
dizendo que ali no Mississippi não tinha isso de integração não, que isso não ia acontecer lá no Mississippi. Não, você é burro, cara, que loucura. Enquanto ele governasse o Mississippi, esta pataquada de integração não vai acontecer aqui. Mas James Meredith, ele manteve, bateu o pé, ficou firme lá, não, eu vou estudar aqui na Universidade do Mississippi. Isso, a senhora é destruidora mesmo, viu? Ah, bom problema, querida. Ninguém vai me calar, eu vou continuar estudando aqui. Teve conflito, 2 pessoas foram mortas nesse conflito e John Kennedy teve que intervir. Ele enviou o exército para garantir que James Meredith continuasse estudando na Universidade do Mississippi. Em 1963, tivemos a marcha aí, acho que Martin Luther King liderou uma marcha pelos direitos civis para a capital, lá em Washington, lotou ali, aquela parte onde tem o espelho d'água em Washington ali, nas proximidades do Congresso. Não sei porque eu não conheço Washington, mas ali lotou, pessoal. Eu acho que foi nessa época que ele fez aquele discurso do eu tenho um sonho, I have a dream, não tenho certeza, mas o pessoal, para garantir os direitos civis, eles estiveram lá. Aí depois, no ano de 1964, Martin Luther King ganha o Prêmio Nobel da Paz e também acontece o Verão da Liberdade, onde 100 estudantes brancos e negros, né, o total de 100 estudantes entre brancos e negros, eles se dirigiram de ônibus para o estado do Mississippi para protestar a favor do direito de voto da população negra. Nesse conflito, 3 estudantes acabaram mortos pela 3Ks lá, e as 3Ks tinham o apoio da polícia nessa ação para reprimir esse protesto, e culminou na morte desses 3 estudantes. Isso tudo aconteceu na cidade de Filadélfia, no Mississippi, e esse episódio ajudou o presidente Lyndon Johnson a aprovar, juntamente com o Congresso, as leis dos direitos civis. E esse episódio aí, ele é contado no filme Mississippi em Chamas, que não sei se ganhou a indicação do Oscar. Mississippi em Chamas foi um filme aí da década de 90 que relata esse acontecimento na cidade de Filadélfia, no estado do Mississippi. Em 1965, temos a caminhada de Selma até Montgomery, no estado do Alabama. Em 1965, Martin Luther King, acho que também junto com Rosa Parks, lideraram uma marcha no Alabama pelo direito da população negra se registrar como votante, porque afinal não basta votar, assim como nós temos o título de eleitor. O título de eleitor no Brasil é o nosso registro de que podemos e estamos aptos a votar. Então, em 1965, lá nos Estados Unidos, houve essa caminhada que era para garantir o direito da população negra se registrar para ser votante. Outras pessoas também fizeram parte nessa luta dos direitos civis americanos. Aqui vou destacar o Malcolm X. O Malcolm X, ele era de uma religião, uma derivação do islamismo, que tinha uma pessoa lá que fazia uma derivação do islamismo lá em Nova York. E ele era dessa religião, dessa derivação do islamismo, Malcolm X. O Malcolm X, ele era um ativista mais radical. Ele era contrário às ideias pacifistas de Martin Luther King,
Para Malcolm X era, você tá me dando porrada, eu também vou te dar porrada. Porque eu vou te dar um pau de madeira. Eu vou te quebrar na porrada. Assim, não vou deitar para você não. Tô cagando para meios pacíficos, aqui se aí é pá, aqui é pá também. Então, Malcolm X era mais nessa linha radical. Juntamente também com essa linha mais radical do Malcolm X, nos anos 60, começaram a surgir o Black Power e o grupo Panteras Negras. O grupo dos Panteras Negras, eles andavam com roupas azuis e boinas negras e eram uma organização também na luta pelos direitos das pessoas negras. E os Panteras Negras, eles protestavam principalmente na época contra a ida de soldados negros para a Guerra do Vietnã. O mesmo motivo ali. Na Segunda Guerra Mundial, os soldados iam para lutar, para libertar os judeus dos nazistas. Ok, válido, ok. Ninguém pode ficar prisioneiro de ninguém, mas também aí, como eu falei, tínhamos o adendo aí, porque como que pode uma pessoa lá, ela vai lutar pelo direito de liberdade de outra se ela mesma não tem liberdade dentro do seu próprio país? Aí é hipocrisia. Eu não aceito! E era também o que acontecia aqui. O pessoal negro ia lá lutar no Vietnã pela suposta liberdade para fazer o Vietnã livre. Aí eles iam lá lutar, mas eles não tinham liberdade dentro do seu próprio país, né? Tava lá, o pessoal tava lutando para ter liberdade. Então, os Panteras Negras, eles discutiam isso, assim, por que vocês querem mandar os nossos soldados negros para morrer pela pátria se vocês estão cagando para essa população negra que mora aqui, que estuda aqui, que tem a vida aqui, né? Então, os Panteras Negras, eles questionavam isso. E dentro desse movimento dos Panteras Negras também tinha o Black Power. O Black Power, Black is Beautiful, é dessa época que também tem essa frase, Black is Beautiful. O Black Power, ele resgatava elementos de identidade cultural africana. Então, os cabelos passavam a ser mais naturais, cabelos trançados ou cabelos mais volumosos, uma aceitação maior da identidade africana com os afro-americanos, nas roupas, nos cabelos, em música também, todo um resgate uma valorização da identidade africana dentro da cultura afro-americana. Dessa época, do movimento dos Panteras Negras e Black Power, nós podemos destacar o Huey Newton, o Bob Seale e a Angela Davis. Angela Davis ainda é viva, não sei esses outros dois, essas outras duas pessoas, se elas ainda estão vivas, mas Angela Davis ainda está, e inclusive foi para o Brasil em 2018 ou 2019, não lembro. Ela ainda é viva e teve presa também. Queriam executar a Angela Davis. Houve uma luta muito grande aí para a liberdade da Angela Davis, protestos aí durante a década de 70, enfim. Enfim, o que hoje né? E como tá isso hoje? Bom, sabemos que, embora os direitos civis tenham sido aprovados e tal, a caminhada ainda é longa. Nós tivemos aí, em 2020, creio eu, ou 2019, não lembro, o episódio do George Floyd, que todo mundo sabe
o que aconteceu, a violência policial contra o cidadão negro George Floyd. Tivemos outras manifestações de violência contra cidadãos afro-americanos também nos anos 90, na cidade de Los Angeles, acho que 1991, 1992. Ou seja, a discriminação continua. Embora não tenha mais o sistema de segregação, a discriminação continua através da polícia, aquelas coisas que nós sabemos muito bem como são no Brasil e também nos Estados Unidos com a força policial contra a população negra. Não é diferente, tá, gente? Embora os negros eles tenham conseguido nos Estados Unidos ascender de uma forma, como que eu posso dizer? Os negros eles conseguiram ascender mais do que os negros no Brasil, vamos dizer assim, porque culturalmente nos Estados Unidos teve programas voltados para a comunidade negra, sitcoms, por exemplo, O Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, entendeu? Todo um foco para a comunidade negra. E isso nunca teve no Brasil, né? Ou, por exemplo, nos Estados Unidos, uma gravadora só de cantores negros, como a Motown, por exemplo. E isso são coisas que nunca tiveram no Brasil. O Brasil sempre tentou passar sempre tenta passar uma coisa de diversidade. Nós somos diversos, por isso somos bonitos. Ok, e somos, mas essa não é a realidade. No Brasil, temos o nosso preconceito velado de cada dia. Enfim, se vai mudar, não sabemos, porque depende muito de ser antirracista. Porque depende muito aí também das pessoas se juntarem nessa luta antirracista. Então, são coisas que demoram para acontecer, infelizmente, e não sei quando que haverá um consenso aí, né? Não sabemos. E é isso daí, pessoal. Esse foi um pouquinho, essa foi um pouquinho a história dos direitos civis americanos. Contei um pouquinho. Para o próximo vídeo, eu vou falar sobre o presidente negro do Brasil, Nilo Peçanha. Nós vamos falar sobre Nilo Peçanha no próximo vídeo do canal. E vou pedir aqui novamente para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário e entrar lá no @canal Oioioi, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e fui! Yeah, this is America. Guns in my area. I got the